Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Lemos Provérbios 16, verso 32. Autocontrole sobre o espírito. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa seu espírito do que o que toma uma cidade. Muito bom dia a todos que dão atenção, param, escutam. Que Deus vos recompense, vos abençoe e vos conceda esta graça de ter em todos os momentos da vida esta disciplina, esta virtude gloriosa da temperança e o autocontrole. Principalmente nos momentos em que a gente tem razão, em que a gente é afrontado, em que a gente toma um prejuízo e pensamos que temos razão de agirmos de uma forma às vezes impensada, com a falta de educação. Este autocontrole é uma virtude gloriosa, faz parte da vida cristã. É a temperança. Então existe o autocontrole sobre o espírito, sobre a vida, sobre as concupiscências da carne, sobre a língua. É uma virtude maravilhosa. Então o nosso desejo, a nossa oração inicial é que Deus nos ajude a atingirmos este autocontrole, para que tenhamos uma linguagem mansa, humilde, e saibamos guardar silêncio quando o momento exigir, e não deixar que sejamos levados pelo ímpeto, pela ira. Então, meus amados e preciosos irmãos, Paulo, ele discorrendo sobre o domínio próprio, sobre o juízo vindouro, ele estava falando com o governador Félix. Nós encontramos isto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, quando Paulo estava perante Félix, quando ele estava prisioneiro para ser levado dali, ele não se libertaria mais. Ele estava agora preso e foi levado a Roma, onde morreu. Mas, ao ser preso, o governador Félix, ele queria ouvir a Paulo. E Paulo, então, falou um tempo para ele, para também sua esposa Drusila. E no verso 24, ele diz assim: alguns dias depois, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Certamente ele já tinha sido informado por sua esposa sobre o que Paulo pregava, sobre as promessas feitas a Abraão e a sua descendência natural. E ele então ficou um tanto curioso, queria ouvir Paulo falar. Então Paulo, discorrendo ele sobre a justiça, olha o que Paulo estava ensinando ao governador. Discorrendo ele sobre a justiça. Nenhum injusto tem direito à vida eterna.
Por isso, a palavra de Deus, ela, do Velho ao Novo Testamento, que é a mesma palavra de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, ou de Apocalipse a Gênesis, há muito ensinamento sobre esta questão da justiça, não ser injusto com o próximo, dar a cada um aquilo que é dele, mesmo no sentido da honra, dar a cada um o que pertence, salário justo, a honra justa, a consideração justa, o respeito justo. Bom, Paulo estava falando a ele, principalmente o governador, porque talvez Paulo também já tinha conhecimento, sabia como eram, né? Ou como são, talvez, os governantes. A injustiça é algo muito terrível e muitas pessoas sofrem injustiça. E às vezes a injustiça não é causada somente pelos maiores, pelos poderosos, pelos ricos. A gente tem a tendência de pensar que somente as pessoas que assalariam as pessoas cometem injustiça. Nós já falamos tempos atrás sobre isto. Não, o funcionário às vezes comete injustiça com o patrão. O funcionário às vezes faz o patrão gastar muito além daquilo que poderia ter gasto ao edificar uma casa ou alguma coisa. E muitos chegam a dizer, ele tem muito. Bom, tem muito porque conquistou, porque Deus deu a ele, confiou a ele isso. Mas não compete a nós sermos injustos porque achamos que a pessoa tem mais do que nós. Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Isso é justiça. Então vejam que ao governador Paulo estava falando sobre o que é ser justo, praticar justiça, o domínio próprio. É muito difícil nós termos autoridade sobre uma pessoa, nós agirmos de acordo com a justiça correta. Nós nos achamos superiores, então achamos no direito de humilhar as pessoas, de menosprezar as pessoas, de esquecer que a pessoa também é um ser humano e tratá-lo com indignidade de um ser humano. Não podemos relaxar nisto. Amados e preciosos irmãos, nós devemos observar tudo isso. Nós somos todos da mesma coisa diante de Deus, homem ou mulher. Em Cristo não há macho nem fêmea. Então, às vezes, nós encontramos uma arbitrariedade masculina sobre a mulher feminina. A dependência financeira, às vezes, leva homens a praticarem injustiças condenáveis diante de Deus com suas esposas, com suas funcionárias, e pensar que elas são objetos deles. Você sabia que se a sua oração, se você trata a sua esposa de uma maneira injusta, até mesmo no sexo, é animal, é bruto, a sua oração não passa do teto? Não adianta você orar. Pedro falou isto. Coabitai com elas com entendimento, para que não sejam impedidas as vossas orações. Bom, falta de domínio próprio. Deixa-se levar pela concupiscência. Tenha domínio próprio. Então Paulo falando sobre eles, isso, justiça, o domínio próprio e, por fim, o juízo vindouro.
o juízo vindouro. Não adianta nós tentarmos manufaturar e modificar as Escrituras. Não adianta. Perante o juízo, todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Todos compareceremos. Eu comparecerei, sim, pelo que eu estou falando aqui, ó. Por isso eu não quero torcer essas Escrituras. Por isso eu quero ficar com o que está escrito. Não vou interpretar, é comparecer perante o juízo. Agora eu vejo o que aconteceu. Félix apavorado. O que será que Paulo disse que ele ficou apavorado? Respondeu: por agora vai-te e em tendo oportunidade te chamarei. Ele ficou apavorado. Talvez ele fez um exame introspectivo, interior, e olhou para si mesmo. E algumas cenas passou diante dele sobre as injustiças, sobre a maneira de agir com os seus subordinados, sem o domínio próprio. E aquilo o assustou quando falou que todos teriam que comparecer perante o tribunal de Cristo. Para ver o que fizemos no corpo, seremos julgados. Então vejam bem, sobre a vida. Agora, sobre a consciência da carne, o autocontrole. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas consciências. Romanos 6,12. Estão vendo? Esse lascívio, esse desejo, essa sensualidade desregrada, um espírito de prostituição, de adultério, impede as pessoas de serem virtuosas, ter controle sobre suas próprias ações, sobre seus próprios desejos. Todos têm que atendê-lo a tempo e a hora. Espíritos malignos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas consciências. E sobre a língua? Como devemos nós nos portar? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. De vez em quando é bom, né? Temos visto o pastor Adriano falando sobre a carta Tiago. De Tiago a nós, não é a Tiago, né? De Tiago a nós. Sobre essa questão da língua, é tão falado e às vezes tão pouco obedecido. Meus irmãos, convém que nós observemos estas coisas. Convém que nós passemos a observar essa questão desse autocontrole sobre nossas ações, palavras. Por isso mesmo, vos empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor fraternal ao amor de Deus. É uma virtude que deve ser buscada mais que um diploma de medicina ou direito, seja o que for. Essa virtude de domínio sobre o espírito, de domínio sobre a consciência da carne, domínio sobre a língua. Essa virtude deve ser desejada, anelada, buscada. É o nosso dever fazer isto se nós queremos servir a Deus de uma maneira perfeita, servir o próximo como a nós mesmos. É só você fazer um testezinho, colocar-se no lugar do próximo e ver como você gostaria de ser tratado, e você então vai procurar tratá-lo também. Suponhamos que você se torne o funcionário naquela hora em que você estiver irado, achar que o funcionário não está sendo justo com você.
e você se tornar um patrão na sua mente. Se o seu funcionário estivesse fazendo aquilo que você está fazendo com o seu patrão. Seria muito interessante isso, né? Colocar-se no lugar do próximo. Talvez as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações em relação a eles seriam mais comedidas, teriam mais um pouco de controle e saberíamos mais compreender as necessidades dos outros. É necessário que nós lutemos para alcançar isto, esta mansidão do Cordeiro, e controlar a nós mesmos. Nós queremos controlar o próximo. Às vezes queremos controlar até Deus nas suas ações, queremos controlar até Deus a sua maneira de trazer as coisas para nós, queremos ordenar a Deus. Olha, meus irmãos, ficamos por aqui. Que Deus abençoe o seu dia, sua semana, seja seu mês, seu ano, e que todos nós sejamos fortificados nesta palavra gloriosa, em nome de Jesus Cristo. Amém.